Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Vitória Sport Clube 1, Futebol Clube Porto 2. Um punhado de defesas de Diogo Costa, numa primeira parte falhada pelo coletivo, manteve o Futebol Clube Porto no jogo e estendeu a passadeira à recuperação e a uma vitória importantíssima em Guimarães, mais uma de virada no Campeonato dos Dragões. Zaidu, que estava a assinar uma exibição fraca, surgiu no fim de um cruzamento de Conceição para empatar e o filho do treinador marcou já na segunda parte o golo que decretou que a equipa tirará dividendos do resultado do derby entre Benfica e Sporting, com que se fecha esta 11ª jornada, seja ele qual for. A oitava vitória do Futebol Clube Porto no campeonato veio assim no final do sexto jogo em que a equipa esteve em desvantagem no marcador. Mais de metade dos 11 que fez na prova. Mas não foi só isso. Veio no final de um jogo em que os indicadores estatísticos justificariam o resultado rigorosamente oposto. O Vitória acabou com 14 remates contra 9, 8-4 em tiros enquadrados e um índice de golos esperados de 2,3 contra o 1,0 dos comandados de Sérgio Conceição. Foram as 7 defesas de Diogo Costa a fazer a diferença. Em questão esteve, sobretudo, a incapacidade revelada na primeira parte pelo Futebol do Porto para controlar a profundidade. Sempre que o Vitória baixava João Mendes ou André Silva para o espaço entre as linhas defensivas portistas, era certinho que ia sair bola para as costas da defesa e sprint de Jota ou de um dos alas, Magá ou Mangas, para lançar a confusão na área. Mesmo aos 40 anos, Pepe ainda era o único membro da defesa portista a conseguir bater-se em velocidade com os homens da casa. Evanilson ainda teve a primeira ocasião de gol do desafio, um remate defendido por Varela logo aos 3 minutos, mas depois só deu vitória. É certo que os minhotos marcaram na primeira situação de perigo real de que beneficiaram. Ou melhor, na segunda, que a primeira, o penalti de André Silva, Diogo Costa ainda a deteve. O guarda-redes portista, aliás, ainda tocou também na recarga, mas sem a impedir de entrar. E oposto depois a Jota, aos 18 e aos 22 minutos, a André Silva, aos 34, e a Mangas, aos 38. E foi no meio disto tudo que um cruzamento de Conceição, feito de pé esquerdo na direita, encontrou Zaidu e o lateral portista foi mais forte no ar do que Magá, metendo a bola junto ao poste mais distante e longe do alcance de Varela. O empate ao intervalo era lisonjeiro para o Futebol do Porto, mas a verdade é que Conceição fez mais para acabar com ele do que Álvaro Pacheco, com as entradas de Galeno e Taremi e a mudança para o 4-4-2. O risco foi premiado com o 2-1, numa recuperação de Evanilson, que Conceição transformou em golo depois de encarar Tomás Ribeiro em mano a mano. E daí até a final, sem que o Vitória mostrasse novas armas, só fez uma substituição aos 75 minutos e as outras para lá dos 83, o Futebol Clube do Porto reforçou a componente física do seu meio-campo e deixou correr o jogo conforme estava. Partido, a dar-lhe a possibilidade de acabar com tudo num contra-ataque. Não aconteceu, mas, verdade seja dita, nunca mais a equipa da casa mostrou capacidade para voltar à modo de cima da partida, acabando derrotada pelo mérito do guarda-redes esportista, mas também pela sua própria incapacidade. E façamos então a fotografia tática deste Vitória Sport Clube Futebol Clube Porto. O Vitória mudou 2 jogadores relativamente à derrota contra o Moreirense na última jornada, às trocas de Manu por Borevkovic no centro da defesa e de Bruno Gaspar por Miguel Magá como ala direita. A equipa entrou em 3-4-3 com Varela na baliza, depois Jorge Fernandes, Borevkovic e Tomás Ribeiro como trio de centrais. O ala direita era Miguel Magá, o ala esquerdo Ricardo Mangas, a dupla de meio-campo formada por Dani Silva e Tomás Endel, e depois, mais na frente, Jota partia da esquerda, João Mendes da direita e André Silva era o ponta de lança. Mas tanto João Mendes como André Silva eram muito móveis na forma como baixavam para o apoio nas entrelinhas, aos dois médios, como Jota parecia sempre uma seta disparado para trás da última linha defensiva do Porto, aliás, o mesmo sucedendo com os dois alas, Magá e Ricardo Mangas. Do outro lado, o Futebol Clube do Porto fez uma alteração relativamente ao 11 que ganhou ao Royal Antuérpia na última terça-feira, que foi a troca de Taremi, surpreendentemente suplente no 11 de hoje, por Francisco Conceição. E apareceu um Porto ligeiramente diferente daquilo que é habitual, porque parecia muito mais próximo do 4-3-3 do que do 4-4-2, ou até sequer daquele híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2 que Conceição costuma favorecer. A equipa apresentou-se com Diogo Costa na baliza, depois João Mário era o defesa direito e Zaidu o defesa esquerdo. Os centrais eram Pepe e David Carmo.
Sendo que Alan Varela aparecia claramente destacado como 6, como médio posicional, mais recuado, encostando até muitas vezes aos centrais, provavelmente até pode ter sido devido à torrente de futebol ofensivo que o Vitória conseguiu meter no relvado durante a primeira parte, aparecendo depois Stefano Eustáquio e André Franco à frente dele, num triângulo, portanto formando um meio-campo a 3. E muitas vezes à vez, André Franco ou Stefano Eustáquio apareciam em início de construção ao lado dos centrais, sempre à esquerda de David Carmo. Isto é, o Porto construía a 3 com Pepe, David Carmo e André Franco ou Stefano Eustáquio. Foram, conforme já disse, alternando na posição. À frente, o Futebol Clube do Porto tinha PP no corredor esquerdo, tinha Francisco Conceição no corredor direito e jogava com Evanilson como único ponta de lança. O jogo, conforme já vos disse, foi decorrendo sempre muito na base da capacidade que o Vitória tinha para, recuperando a bola, jogar e ligar dentro do bloco portista, porque Alan Varela encostava muito aos centrais e havia ali muito espaço para jogar entre linhas e ali tanto o Wendel como Dani Silva, como João Mendes, como André Silva apareciam em condições para lançar bolas para trás da última linha do Futebol Clube do Porto, onde surgiu em velocidade Jota, Mangas, Magá, enfim, era um autêntico ver-se Davias atrás da última linha do Futebol Clube do Porto. Ainda assim, com o empate ao intervalo, Sérgio Conceição não mexeu apenas ao minuto 55, quando Zaidu, lesionado, cedeu a vez a Galeno e André Franco cedeu também o lugar a Taremi. E isto levou a que o Futebol Clube do Porto entrasse, então, no tal híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Porquê? Porque PP passou para o lateral esquerdo, onde estava Zaidu até aí. Galeno ficou claramente aberto no corredor esquerdo como avançado, como extremo. Do outro lado, então, o Futebol Clube do Porto metia um meio-campo onde tinha Alan Varela, tinha Stefano Eustáquio e metia Taremi à frente destes dois homens no apoio direto a Evanilson. O segundo golo do Futebol Clube do Porto apareceu logo a seguir e depois o Porto voltou a ter que mudar por uma questão uma questão física, porque Pepe se lesionou, entrou então Fábio Cardoso e só ao minuto 75 é que a equipa do Vitória mexeu pela primeira vez, trocando João Mendes por Butska, um ponta de lança mais posicional, mais físico do que André Silva, passando André Silva para a esquerda do ataque e Jota para a direita do ataque, mas mantendo o Álvaro Pacheco o seu 3-4-3. Ainda mexeu o Futebol Clube do Porto ao minuto 80, com as saídas de Conceição e Evanilson e as entradas de Jorge Sanchez e Gruites. Voltou o Porto aí ao 4-3-3 e um 4-3-3 de dimensão mais defensiva e física. Mas com uma curiosidade, é que PP continuou a ser lateral esquerdo e João Mário, que geralmente, quando Jorge Sanchez entra em campo por não haver um lateral esquerdo para jogar ali, geralmente aquilo que acontece é que João Mário vai para o lateral esquerdo, João Mário foi para extremo direito. O Porto então dispôs-se em campo no tal 4-3-3, com Jorge Sanchez como lateral direito, PP como lateral esquerdo, Fábio Cardoso e David Carmo eram os dois centrais, Alan Varela, o médio mais defensivo, e encostava bastante aos centrais, ainda aqui, Gruitch e Eustáquio dispostos em triângulo à frente deste médio mais posicional, João Mário, o extremo direito, Galeno, o extremo esquerdo, e Taremi, o único ponta de lança. O Porto, nesta altura, apostava tudo em lances de ataque rápido e contra-ataque e beneficiou, aliás, de várias situações de 4-3, de 3-3, de 4-4, em que podia ter acabado com o jogo, não conseguiu sequer chegar a finalizar em nenhuma delas. Ora, Álvaro Pacheco ainda fez duas últimas tentativas para mudar o rumo aos acontecimentos. Trocou Magá por Zé Carlos, sem trocar nada do ponto de vista tático, ao minuto 83, e depois, ao minuto 89, abdicou de André Silva e Dani Silva, um avançado e um médio, para fazer entrar dois jogadores para as mesmas posições. Nelson da Luz foi jogar como atacante pela esquerda, onde estava André Silva, e Nuno Santos foi para o meio-campo, onde estava Dani Silva. Já não mudou nada, o jogo acabaria pouco depois e o Futebol Clube do Porto saía com os 3 pontos. Por tudo aquilo que já vos disse, já veem que não há muita volta a dar em relação à escolha do herói do jogo deste Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto. Mas centremos-nos primeiro na equipa do Vitória. Dos três de trás, Borevkovic, que foi aquele que está menos jogado,
pareceu-me ser o mais eficaz. Depois, mais à frente, melhor Mangas do que Magá, o ala esquerdo do que o ala direito, os dois médios regulares e nos três da frente, Jota foi aquele que mais se destacou, pelo menos na criação de situações de perigo, embora não tanto na sua finalização. Sempre muito competitivo, muito capaz de ganhar a profundidade, o avançado da equipa do Vitória, o que vem, por outro lado, também chamar a atenção para uma fragilidade da linha defensiva do Futebol Clube do Porto, onde Pepe, apesar dos seus 40 anos, era o único que mostrava velocidade suficiente para se bater com os sprints de Jota. Perdão, isto não está fácil. Do lado do Futebol Clube do Porto, houve algumas exibições fracas, houve exibições mais regulares. Por exemplo, João Mário não me pareceu estar mal. Pepe, conforme já disse, foi daqueles que teve mais capacidade para controlar a profundidade, bem melhor do que David Carmo e Zaidu nessa matéria. Portanto, o lado esquerdo da defesa do Porto com muito mais dificuldades do que o lado direito, mas ainda assim os melhores foram claramente Francisco Conceição, um golo e uma assistência, muita capacidade para desequilibrar sempre que a bola lhe chegava aos pés, mostrar que vai ser complicado tirá-lo da equipa, mesmo que haja Galeno de volta, e daí se calhar esta tentativa do Sérgio Conceição mudar a equipa para o 4-3-3 com que ela entrou hoje, para poder viver com os dois, e, sobretudo, o Diogo Costa. Foram 7 defesas, algumas manchas decisivas e uma exibição absolutamente incontornável. Foi o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, o herói deste jogo e o jogador para quem os colegas devem voltar-se para agradecer os 3 pontos que levaram de Guimarães. A arbitragem de Nuno Almeida fica marcada por um erro que não teve influência no resultado, porque o Futebol Clube do Porto acabou por vencer, que foi a não marcação de um penalti, que era um penalti estúpido, mas era um penalti que existiu de facto, por agarrão de Mangas em Pepe ao minuto 50. Os jogadores parecem ali um bocadinho entrelaçados no seguimento de uma bola parada, mas a verdade é que Mangas fica a agarrar o pulso de Pepe. A queda de Pepe depois é teatralizada e se calhar isso também acabou por ter um bocadinho de influência no facto de nem o árbitro nem o VAR terem assinalado aquilo que a mim, pelo menos, me pareceu ser um lance que justificaria a marcação de grande penalidade. De resto, absolutamente bem marcado o penalti por mão de João Mário. João Mário tem a mão mais aberta, tem o braço aberto em relação ao corpo. A bola que à frente dele passa por cima da cabeça de João Mendes, mas não desvia, acaba por lhe tabelar no braço após um cruzamento de Magá. Bem assinalada esta grande penalidade, tal como foi depois bem observado também. E a não marcação de uma grande penalidade que o Vitória pediu ao minuto 38, quando há um alívio de um jogador do Futebol Clube do Porto muito em cima de Pepe e a bola aparentemente, e digo aparentemente porque não houve repetições que o mostrassem, parece tabelar no braço do defesa portista dentro da área também, mas foi um remate à queima, um desvio de trajetória muito próximo e não me parece que aí se justificasse a marcação de qualquer lance de grande penalidade. De resto, pareceu-me que o Nuno Almeida estava mais atreito a apitar do que é costume, com a marcação de algumas faltas e faltinhas que não lhe ficam bem, mas no plano disciplinar pareceu-me também correta a sua avaliação de quase todos os lances. Não pode ser uma arbitragem positiva, porque deixou por marcar uma grande penalidade, mas pelo menos não teve influência no resultado final. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.